Boa tarde, gente. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Essa é uma atividade que está sendo feita pelo Centro Acadêmico Maria da Conceição Tavares, em homenagem ao professor Jorge Miglioli, fundador aqui do Instituto. Uma biografia rápida do professor. Possui graduação em Ciências Sociais na UFRJ, mestrado em Planificação na Escola Superior de Planificação e Estatística e doutorado em Economia na Escola Superior de Planificação e Estatística também. Essa homenagem surgiu de uma demanda interna, assim, de conversas com as pessoas, de pensar, enfim, do próprio professor Marcelo Ridente também, já vou apresentá-los aqui, mas em outubro o professor faria 90 anos e veio a nos deixar recentemente, então a gente uniu forças de tentar fazer esse contato com o IFISH, com o IE, que ele também passou por lá, né? Foi professor lá, foi professor na Unesp. Enfim, fundador aqui da casa também, então a gente quis fazer uma singela homenagem, pensando em discutir um pouco, enfim, trajetória de vida e também discutir uma trajetória teórica. Então, para isso, a gente conta com a presença aqui do professor Marcelo Ridente, professor do Departamento de Sociologia do IFISH, aqui da Universidade Estadual de Campinas, fez graduação em Direito na USP, graduação em Sociais na USP, e doutorado em Sociologia na USP. Vai trazer um pouco dessa trajetória, fiz alguns comentários também, conviveu muito com o Jorge em vida, né? Então, e também trouxemos o professor Caio Pimentel, professor daqui da casa, fez graduação aqui no Instituto de Economia também, mestrado em Economia Política na UFRJ e doutorado em Economia na UFRJ, e também é um grande entusiasta de Kalecki, que, enfim, é um autor muito... foi discutido durante toda a vida do professor Jorge. Então, fico muito feliz de ver esse auditório com gente, com pessoas que querem ouvir um pouco desse ser humano tão importante para o Instituto de Economia, tão importante para a economia crítica desse país. E é isso, espero que vocês gostem da discussão. A gente vai fazer vão ter as falas iniciais aqui e depois a gente abre. E é isso. O professor Marcelo vai começar a falar. Deu certo? Será? Está saindo bem? Bom, eu agradeço muito aos organizadores aqui do evento, do CAECO. É uma honra, uma emoção participar aqui, representando o IFCH, onde o Jorge também trabalhou. É um prazer estar aqui com o Gabriel, com toda a turma que organizou esse evento, e com o Caio Pimentel, que estou conhecendo pessoalmente agora. E eu queria dar os parabéns para vocês que organizaram, porque, afinal de contas, o Jorge já tinha 90 anos, e ele já deixou aqui a Unicamp há 30, e o departamento aqui de Economia há 30 e tantos, e se aposentou da Unesp há 20. Então, é muito bacana ver essa homenagem de gente moça, de certa maneira, valorizando a pessoa e a contribuição teórica dele. Eu sempre falava para ele que eu tinha que fazer uma entrevista com ele. Eu sempre trabalhei com gente da geração dele. Enfim, vários professores dessa geração e mais velhos que eu sempre admirei muito. Até escrevi um romance recentemente chamado Arrigo, que é uma homenagem a essa geração e às mais velhas. E, não contem para ninguém, o Jorge é um dos que me serviu de modelo para fazer o Arrigo. O Arrigo não é uma pessoa, ele é uma síntese de vários, mas um deles é o Jorge. Então, eu sempre falava para ele de fazer entrevista, que no fim eu acabei não fazendo. Dois orientandos meus, o Rodrigo Tchaica e a Santiane Arias, elas fizeram pequenas entrevistas com o Jorge. Eu acho que eles guardaram a gravação, até pedi para eles acho que tem ainda em cassete, ainda a gente teria que... Mas a gente tem como talvez recuperar. Então, o que eu vou falar para vocês é um pouco memória que eu tenho, porque de conversas que eu tinha com o Jorge, especialmente em Araraquara, onde nós trabalhamos juntos por 4 anos, de meados de 94 até meados de 98. E fomos muito próximos. Ele morava aqui em Campinas, eu morava em São Paulo, a gente chegou a
alugar junto casa lá, e foi muito bacana. E nós sempre saímos jantar, papear, e falávamos de mil assuntos, né? Que daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês desse jeito um pouco informal, que era mais ou menos como as conversas que eu tinha com ele. Então, ele pesquisou e trabalhou na área de economia, especialmente macroeconomia, e o Caio vai falar talvez um pouquinho aí da principal contribuição dele. E na fase final da vida, ele foi profissional do Departamento de Sociologia lá em Araraquara, retomando a formação original dele em Ciências Sociais, no que hoje é o FRJ, mas acho que naquele tempo se chamava Universidade Nacional. E ele passou a fazer mais, no fim da vida, pesquisas, orientar em sociologia, com ênfase na teoria sociológica. E ele trabalhava com temas que juntavam essa formação dele de cientista social, sociólogo e economista. Classes sociais, especialmente a burguesia, ele sempre falava para mim, pô, se só estudam as classes trabalhadoras, tanta gente para estudar a classe trabalhadora, tão pouca gente para estudar a burguesia, importa estudar a burguesia. Vocês estão estudando a esquerda, tem que estudar mais a direita. Ele tinha razão, a gente está vendo aí a volta da direita e essa burguesia lamentável que existe no nosso país. Estado brasileiro, desenvolvimento econômico, os temas dele, né? Publicou vários livros, alguns, ele era muito amigo da Lenina Pomerantes também, está viva ainda a Lenina, né? Mas pessoalmente ele em 82, Introdução ao Planejamento Econômico, uma brochura da Brasiliense, Acumulação de Capital e Demanda Efetiva, é desse livro que eu acho que o Caio vai falar, que é uma grande, talvez, contribuição dele. Um livro que ele organizou e vai ser um difusor importante do Kalecki, ou Kalecki, como ele gostava de falar, né? Uma coisa, eu não entendo muito de economia, nem sou fã do Kalecki, mas ele me ensinou, não é Kalecki, lá em polonês eu acho que é Kalecki que eles falavam. O livro Técnicas Quantitativas de Planejamento da Petrópolis, voz de 76, e o livro, que é o meu gancho, o mais que ele fez quando mais jovem, publicado em 63, chamado Como São Feitas as Greves no Brasil, no Rio de Janeiro, publicado pela Civilização Brasileira. Era uma coleção de bolso que era feita pelo pessoal do ISEB, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que tinha a ideia de politizar. Veja, era o pré-64. Tinha uma extraordinária valorização das lutas sociais populares, das greves, reforma agrária, todo aquele ambiente que antecedeu o golpe de 64. E o Jorge participou diretamente disso. E vocês imaginem, então ele era um cara que veio do interior do estado para a capital, estudar ciências sociais. Ali ele se envolve com o Partido Comunista, eu vou falar um pouco mais disso para vocês daqui a pouco, e todo aquele ambiente. Vocês imaginem um rapaz do interior chegando no Rio de Janeiro, no tempo do JK, e depois vivendo aquele extraordinário pré-64, quando você tinha 20 e poucos anos, antes dos 30. Então, pelo menos para mim, acho que para todo mundo, e vocês devem estar aqui na faixa dos 20, dificilmente vai ter uma época melhor na vida do que os 20 anos, né? E esses 20, dos 20 aos 30, antes de chegar na idade da razão, que são os 30 que o Sartre falava da idade da razão, não sei se o Jorge chegou à idade da razão até nos 90, mas ele era uma pessoa muito racional, né? mas muito bacana, e muito amiga, né? Vários alunos, no tempo que ele estava em Araraquara, um dia eu estava conversando com o Fábio Mascaro, querido, que é professor aqui, e foi aluno dele lá em Araraquara, e dizendo como eles vinham conversando no carro, Jorge, quando o Jorge dava carona para ele. Então, o Jorge escreveu em 63 esse livro, que era essa coleção feita pelo pessoal do ISEB, onde o Jorge trabalhou, com a Civilização Brasileira, que era a grande editora da época. E a ideia era que esses livros circulassem nos movimentos populares, e esse livro foi bastante significativo na época. Então, esse primeiro livro dele remete a essa primeira fase dele, que ele fez em Ciências Sociais,
na Federal do Rio de Janeiro, então Universidade Nacional, de 57 a 60. E nesse tempo ele começou a trabalhar numa revista que hoje é pouco comentada, mas foi muito importante, chamada Estudos Sociais. Não sei se tem até uma orientanda, minha ex-orientanda, Santiane, que hoje é professora em Minas, que escreveu um mestrado sobre essa revista. E ele, enfim, ele ficou nessa revista até sair e ir para a Polônia. O mestrado dela se chama Revista Estudos Sociais e a Experiência de um Marxismo Criador, que ela fez uma entrevista com o Jorge, que inclusive ela cita, e ela deve ter gravado esse material, se a gente pode tentar depois levantar com ela. E essa revista é uma revista fundada em julho de 58, no momento em que da chamada desestalinização do Partido Comunista, depois das denúncias dos crimes do Stalin, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, isso gerou uma renovação internacional do marxismo. Então, o Comitê Central do Partido criou essa revista, uma revista cultural e política, de assuntos econômicos também, para pensar a realidade brasileira. Tem a famosa Declaração de Março de 58, que foi uma declaração do Partido Comunista, em que o partido continuava com a sua tradição analítica e propondo uma revolução nacional democrática, mas rompe com a ideia de necessariamente haver uma, digamos assim, tomada violenta ou revolucionária pelas armas do poder, tentando entrar na vida institucional, ou seja, um momento em que o partido, as lutas nacionalistas, trabalhistas e comunistas tiveram muita confluência no Brasil. Então, o Jorge é muito expressão disso, dessa época, de enormes esperanças no desenvolvimento do Brasil. E a obra dele e o jeito que ele era um pouco para pensar isso, né? Uma certa valorização da experiência popular e também da democracia. Essa revista, a grande maioria dos textos era de autores brasileiros, e a revista se propunha também a se colocar não só para autores ligados ao partido, mas pensadores sobre a formação social brasileira. Então, foi uma revista importante, um espaço para discutir a realidade brasileira, porque até então, se vocês pegam as revistas comunistas, é quase sempre reprodução de textos soviéticos, enfim, eles deram uma boa renovada para tentar pensar o Brasil, a realidade brasileira, os problemas brasileiros, incentivando a produção local, né? Não só reproduzindo o que era feito, sobretudo não soviético. Essa revista tirava de 2 ou 3 mil exemplares por mês. Olha quem eram os diretores responsáveis. Um senhor chamado Astrogildo Pereira, primeiro secretário-geral do Partido Comunista, depois ele caiu em desgraça no meio dos anos 40, daí ele voltou para o partido mais ou menos nessa época e ficou um tipo cultuado. Não sei se vocês já ouviram falar do Astrogildo Pereira. Recentemente, a editora Boitempo publicou o conjunto das principais obras dele. O outro, que era diretor responsável, o Armênio Guedes, que era muito amigo do Jorge. E quem era o terceiro diretor responsável? O senhor Jorge Milioli, que era um moleque naquele tempo, tinha o quê? 25 anos, mais ou menos. E que era o mais novo, e por isso não carregava o piano, quer dizer, quem tocava mesmo a revista era o Jorge. E que era o funcionário do partido. O Jorge ganhava dinheiro, quer dizer, ele era um revolucionário profissional. Os inimigos iam dizer que era reformista profissional, mas ele era funcionário do partido, né? E que, na prática, organizava a revista. Olha aqui, então, veja, quem era o conselho de redação, outras pessoas que estavam ali. Um jornalista chamado Fausto Cupertino, que faleceu há muito tempo, Rui Facó, o Leandro Conder, aquele filósofo, e duas figuras assim que, no âmbito do partido, foram muito consideradas, e depois de 64 viriam a fundar um partido chamado PCDR. O Jacó Gorendia e o Mário Alves. E depois entrou um outro chamado Nelson Werneck Sodré. Ou seja, são pessoas assim da história intelectual dos comunistas brasileiros, e com eles todos o Jorge conviveu, alguns da geração dele
e alguns da geração mais velha. E ele, nesse momento, tem uma aproximação. Havia no Rio de Janeiro o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Começa com a direção do Hélio Jaguaribe, de outros autores, e depois ele vai ficando, conforme vai chegando o fim dos anos 60, fim dos 50 e começo dos 60, vai ganhando contornos mais à esquerda. E é nesse momento que o Jorge participou, foi funcionário também do ISEB, trabalhou lá de 62 e 63, quando ele escreveu esse livro para a coleção Cadernos do Povo Brasileiro, como são feitas as greves no Brasil. Vou contar pequenos casos que eu me lembro da época que o Jorge contava. Às vezes mais de uma vez, talvez a Aline, a Marli, que foi casada com ele também, já tenham ouvido essa história. Uma é do Werneck Sodré. Werneck Sodré, embora ele conste que ele nunca foi do partido, ele era um militar que escreveu dezenas de livros, né? E o Jorge contava que ele participava, ele estava no ISEB, né? Ele falou, tinha um sofá confortável, tal. A gente, depois do almoço, descansava um pouquinho, aí entrava na sala o Nelson Werneck Sodré. Sentava na mesa, punha o papel, naquele tempo era a máquina de escrever, né? E tirava, estava pronto um artigo. Ele falava, não é possível, como é que esse cara consegue chegar e fazer um texto pronto? Ele senta na máquina, e eu estava descansando, me sentia mal ali de ver. E o Jorge tinha uma extraordinária caligrafia, uma letra maravilhosa, desenhava muito bem. Até arquiteto, eu me lembro que às vezes ele me mostrava, às vezes eu fiquei hospedado na casa dele, eu acho que foi ele que projetou a casa. Então ele pegava um papel e falava, você começa pelo banheiro, me ensinando como é que eu montava uma casa se eu quisesse fazer uma casa. Então ele era, imagine, computador, nem máquina de escrever ele gostava, ele fazia tudo à mão, com uma letra. Acho que a Aline me disse que tem muitos originais dele, né? Provavelmente ele preparava as aulas e fazia com uma letra realmente muito, muito bonita. Mas então ele lá, vendo o Werneck Sodré soltando aqueles textos rápidos, é um caso gozado. Um outro caso, ele falou, quem que era estagiário lá? Um cara meio desconhecido, que escreve até hoje na Folha de São Paulo, chamado Hélio Gaspari. Era um jovem comunista, mais jovem que o Jorge, e que era, enfim, era um moleque que estava ali ajudando, eu não me lembro se era no ISEB ou era no próprio partido. Outra coisa, para quem estuda história, essas figuras todas que eu falei para vocês, todas ficaram na história do partido como renovadores da era pós-stalinista. Mas o Jorge contava que, na verdade, tinha uma divisão lá dentro da revista, entre a geração dele, que era mais jovem, que era ele, Fausto Cupertino, Rui Facó, Leandro Konder, uma outra chamada Helga Hoffmann. E o pessoal que, digamos assim, ficou para a história do partido como os renovadores, naquele círculo era tido como uma espécie de setor mais conservador do partido, que era o Jacó Gorender e o Mário Alves, e também o próprio Astrogildo Pereira, embora o Astrogildo, às vezes, na memória do Armênio Guedes, por exemplo, o Astrogildo estivesse do lado dele, mas o Jorge dizia que não, que o Astrogildo era da velha guarda. Uma outra anedota, né, que até pensei se eu ia falar, mas eu acho que não é, mas que é interessante, vou mostrar, né, duas anedotas. Uma, ele conta que uma das pessoas, que eu não me lembro qual, era um jovem comunista como ele, ganhou uma herança e gastou todo o dinheiro. E o pessoal falou, mas você está gastando? Ele falou, virá a socialização dos meios de produção, ninguém vai ser o bandido, então deixa eu gastar logo, porque o socialismo estava na porta. O Jorge falava sempre essa história para mostrar a expectativa da geração dele de que fosse possível um desenvolvimento socialista no Brasil, né? E a outra anedota, que também mostra o prestígio do marxismo, né? E que é um pouco politicamente incorreta, mas é uma história que tem seu sabor, que foi contada numa coluna, vocês conhecem o Nelson Rodrigues, né, aquele famoso escritor. O Nelson Rodrigues, inclusive, teve um filho guerrilheiro, foi preso muito tempo, mas ele era um anticomunista de carteirinha.
E caiu nos ouvidos do Nelson Rodrigues a história de um amigo do Jorge, que, sei lá se era parente dele, e ele tinha aquelas crônicas, A Vida Como Ela É, e ele contou essa história. Qual era a história? E que era em base verdadeira. Em São Paulo tinha aquele grupo famoso que estudava o Capital. No Rio eles também tinham o seu grupo que estudava Marx, né? E só que no Rio é praia, mais legal, mais bonito, né? E aí alguém do grupo falou a frase, e o Jorge que me contou isso, né? Que é um pouco machista, mas é interessante, mas que mostra o prestígio do marxismo na época. Ele dizia assim: quem não tem Cadillac pega mulher com manifesto comunista. Quer dizer, o manifesto era tão prestigioso que você podia fazer conquistas amorosas carregando. É um pouco da geração machista e tal, né? Mas, quer dizer, as meninas gostavam do Cadillac dos ricos, mas quem não era rico para ter Cadillac tinha um manifesto, e o manifesto conquistava as garotas. Então, essa empolgação geracional foi quebrada com o golpe de 64. O Jorge, sortudo, não estava mais no Brasil na época do golpe de 64. Ele já estava na Polônia. Ele contou para mim que é interessante esse momento da juventude, que é o momento de vocês, e que eu tenho muita saudade desse tempo para mim, é que o mundo está na frente. Quer dizer, você não sabe ainda o que você vai ser. Pode ser que você faça uma coisa ou outra, você vai casar, não vai casar, enfim, está tudo aberto. E ele diz, um veio que se abriu para ele, que ele estava pensando em seguir, era ir para o cinema. Ele estava com vontade de ser cineasta. Mas aí apareceu a chance, naquele momento de internacionalização, dele fazer uma pós-graduação na Polônia. Ele, que era ligado ao partido, foi para a Polônia, fez lá um mestrado em planificação pela Escola Superior de Planificação e Estatística em 63, 64, então na época do golpe ele estava lá. Depois fez um doutorado em Economia pela Escola Superior de Planificação e Estatística lá também. O título do doutorado dele em inglês, né? A Policy of Development for Underdeveloped Economies, obtida em 68. O orientador dele era um professor chamado Kazimierz Lasky, ou Casimir, não sei como é que se pronuncia. E nesse tempo na Polônia, o Jorge ganhou uma visão muito crítica sobre o que era o socialismo real. Mas mais legal ainda é que nem por isso ele abandonou o materialismo histórico. Ele sempre continuou, enfim, considerando que o método analítico de Marx e a busca de transformação era importante. Embora decepcionado com o que acontecesse nesse socialismo, com a burocratização, inclusive em 68 ele testemunhou lá na época, ele me contou, aí já não me lembro mais dos detalhes, os expurgos do Partido Comunista, que foi inclusive o momento que o Kalecki se afasta um pouco. Tem uma outra anedota que eu lembro que é interessante para falar dessa época. Ele diz que os brasileiros que estavam lá na Polônia eram muito animados com a Revolução na América Latina, tinha sido a Revolução Cubana. Então, uma das moças que era amiga deles se empolgou e resolveu pedir, não, vou pedir filiação ao Partido Comunista. E ela foi se filiar. Aí o burocrata que tomava conta olhou para a moça e fez um comentário irônico. Muito bem, você está querendo subir na vida, né? Ele falou para ela. Quer dizer, a militância era vista como uma coisa de ascensão e de privilégio social. Não faz muito tempo, só uns 8 anos, eu estive na China e ouvi uma coisa parecida, de uma moça lá que era do partido e usava bolsas Versace, Gucci, enfim, não, é muito. O partido era um mecanismo que as pessoas não estavam mais acreditando que era socialismo, era uma coisa de ser do partido dava certos privilégios. E ali, na Polônia, ele vai ter esse contato com toda aquela escola. Eu não me lembro se ele conheceu pessoalmente, eu acho que ele deve ter conhecido o Kalecki. E ele se tornou comentador e divulgador da obra do Kalecki no Brasil, né? Com textos, com organização de obras, vocês devem conhecer, né? Tem aquele livro da coleção Grandes Cientistas Sociais, tem outros, ele fez introdução de livros, enfim, é muito importante
para esse grande economista. Lá na Polônia, ele, na vida pessoal, se casou com a Barbara, que depois foi mãe dos filhos dele, o Daniel e o Rafael, e voltou ao Brasil, e de 69 a 71 ele trabalhou como economista numa empresa chamada Hidroservice. E depois, em 72, ele veio para a Unicamp, ficou até em 94. De 72 a 74, ele foi chefe do departamento de economia. Em 89, houve uma briga, enfim, houve algum entreveiro aqui que ele me contava, eu não lembro dos detalhes, ele ficou um pouco agastado, e ele e o Sérgio Silva foram trabalhar lá no IFCH. E a Lígia Osório e a Vilma Pérez Costa vieram para cá. A única desses 4 que ainda está viva, felizmente que ela está viva, infelizmente os outros 3 faleceram, é a Vilma Pérez Costa, que talvez pudesse contar melhor essa história. E lá no IFISH ele ficou mais uns 4 ou 5 anos, inclusive foi chefe do departamento de Sociologia, que é o meu departamento. Em 94, ele teve uma passagem rápida pela Federal de Santa Catarina. Ele se aposentou, fez um concurso lá, e aí é que eu entro um pouco, só aí que eu conheci o Jorge, né? Eu era chefe do departamento lá em Araraquara, e eu já estou terminando, porque eu estou falando muito, e falaram assim, não, liga para o Jorge, ele se aposentou. Eu falei, mas o Jorge fez concurso, está lá em Florianópolis, ele vai querer vir para Araraquara? Ele vai ficar lá na praia. Aí eu liguei para ele, e não é que ele falou, não, olha, que pode me interessar, tal. E ele se decepcionou um pouco, acho que a Aline morava aqui, ele queria ficar mais perto da Aline, que era a filha caçula dele, com a Marlina, então aí ele acabou voltando e indo trabalhar com a gente lá em Araraquara, depois se efetivou, e ficou até a compulsória lá em Araraquara, onde ele também foi chefe de departamento. Quando eu saí de lá em 98, ele ficou 4 anos, eu era chefe, ele ficou no meu lugar, e depois voltou a ser chefe de departamento em 2004, 2005. Então ele tinha também esse lado administrador, que ele desenvolveu também durante o governo Montoro, quando ele foi diretor econômico financeiro da CPFL. De 83 a 86. Ele sempre falava para mim, Marcelo, esse governo do Montoro foi muito bacana. Naturalmente, eu não gostava muito, porque eu simpatizava mais com o PT. Mas ele dizia, não, ali quem quis trabalhar e ajudar teve porta aberta. Então, ele teve essa experiência de administrador no governo Montoro, enquanto ele era professor aqui do Departamento de Economia também. Nos anos 90 e 2000, ele escreveu artigos, resenhas sobre o capitalismo, a burguesia, a crise do socialismo, em alguns, sobretudo na revista Crítica Marxista. Com algumas contribuições interessantes também. Então, nesse tempo todo, né, eu já estou aqui esgotando também a minha fala, foi um privilégio conhecer e ser amigo do Jorge Milioli, um intelectual comunista de antigas gerações, que praticamente não existem mais. Ele é digamos assim, ele é quase que um tipo da transição entre um certo tipo de intelectual público, engajado, que tinha mais militância política, e um outro que somos nós hoje, o intelectual do mundo acadêmico. Ele faz essa transição, ele não estava com um pé em cada canoa, ele não é nem do típico do nosso tempo, ele viveu isso, né? E se integrou a esse que ele nunca se adaptou inteiramente com essas coisas de produtividade, CAPES, isso ele não era mais da geração dele. Então, a gente sabe que é inexorável, né, a morte, mas se recusa a imaginar que um dia os nossos amigos vão encontrar a indesejada das gentes. Então, eu vou terminar com o famoso poema do Manuel Bandeira, falando em homenagem ao Jorge, né? Então, ele diz assim, quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga, alô, ineludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar.
Estava tudo em lugar na casa do Jorge, felizmente, mas a casa nossa aqui, do nosso país, do nosso mundo, está caindo, e tomara que vocês aprendam com o Jorge, com tanta gente, para continuar essa tradição crítica, para não deixar a casa cair. Muito obrigado. Pois não. Ok, sim? Vai? Tá vendo? Bom, Espera um pouco, esqueci de falar uma coisa. Vocês têm a felicidade de contar com a Aline, que é filha do Jorge, que é professora. Palmas para a Aline. bom, galera, vamos lá. Primeiro, bom, eu não tenho memórias, assim, como professor, não fui aluno dele, não fui orientando dele, mas agradeço ao Centro Acadêmico por ter me feito o convite. Eu topei na primeira vez que o Gabriel me chamou para fazer essa homenagem, porque vejo que nas últimas décadas, assim, o Instituto tem migrado de uma coisa mais kalekiana para uma coisa mais keynesiana, onde elementos subjetivos têm cada vez tido um papel maior na análise econômica, e eu não estou nesse bonde. Eu gosto muito da objetividade kalekiana, a objetividade que o Miglioli tratava a teoria econômica, e esses aspectos mais subjetivos, eles ficam mais de fora. Então, eu topei de primeira, né? Não tenho memórias pessoais. Eu acho que a única memória pessoal que eu tenho foi de uma palestra que eu não lembro exatamente se foi em 2006 ou 2007, meu primeiro ou meu segundo ano de graduação aqui na Unicamp. E essa palestra dele me deixou assim bem impactado. E não foi só eu, foi meus amigos também. A gente olhou, se você ouviu isso também, que o cara acabou de falar. E o cara era o Miglioli, e até o Plinio, que estava na palestra com ele, olhou assim e falou: basicamente, ele defendeu a ideia que para fazer algo de relevante, de justo nesse país aqui, do ponto de vista estrutural e distributivo, a conta era 4%. E como está sendo gravado, eu não vou falar o que eram esses 4%, mas eu deixo a imaginação de vocês aí navegar sobre o que seriam esses 4%. Beleza? E eu lembro que o Plínio olhou, eu olhei para o meu amigo: você ouviu isso também? Então, essa eu acho que é a única lembrança que eu tenho dele aqui, da minha época de graduação, né? E eu só voltei agora muito recentemente como professor. O Jorge, ele é bibliografia do meu curso de Política 2, o curso sobre o Marx, né? Basicamente 90% do curso é o Marx, o Capital, né? E no ponto 3.6 do programa, né, é o tema que é de realização do mais-valor, né, e os esquemas de reprodução marxista. Acho que no Marx essa leitura, né, é um pouco truncado. O Kalec faz, né, o desenvolvimento, né, e o Jorge foi um grande divulgador do Kalec, né, e dessa objetividade da bibliografia marxista sobre realização, né. O Kalec está para o desenvolvimento do livro 2 do Capital, como eu diria que o Rafa está para o livro 3, certo? E aí o Jorge ajuda, porque essa leitura do livro 2 é um pouco truncada, né? Foi um livro que tanto o 2 quanto o 3 o Marx não publicou em vida, né? E eu acho que o Jorge ajuda muito os alunos a entender ali os problemas de demanda efetiva, certo? Então, eu fiquei me perguntando por que os alunos tinham me chamado, né? Eu acho que talvez o tanto que eu falo sobre como Marx enxergou os problemas de demanda efetiva, né, numa economia capitalista, mas que o princípio da demanda efetiva, enquanto tal, ele só teria sido desenvolvido, né, algumas décadas depois pelo Kalec e pelo Keynes, tá certo? E eu, né, como já antecipei, eu gosto muito da clareza analítica do Kalec, né? Por exemplo, o Keynes, quando ele vai falar de por que uma economia tem recorrentemente problemas de demanda efetiva, ele cai numa pataquada de falar de uma lei psicológica fundamental, enquanto os kalekianos simplesmente falam: cara, tem desigualdade pra cacete nessa economia, e é óbvio que
se os capitalistas, que é a classe que poupa, tentam, né, o objetivo máximo, o objetivo final da produção capitalista é acumular, essa porra vai dar sempre problema de demanda efetiva. Então, problema, sobretudo, distributivo, que causa problema. Não precisa de lei psicológica nenhuma para defender isso. Do ponto de vista analítico, você concebeu por que uma economia capitalista, por exemplo, não é uma máquina de gerar crescimento. Certo? Embora, né, o Marx tenha, né, colocado o papel, né, muito forte, acho que todos os marxistas reconhecem isso, do capitalismo enquanto o modo de produção que revolucionou, de fato, né, as forças produtivas na história da humanidade. Beleza? E o que eu gosto dessa clareza e dessa falta, né, de você não dar muita importância para esses fatores subjetivos, é porque, na maioria das vezes, o subjetivismo ele tende a ser conservador em economia. Quando começa a falar muito sobre expectativas, sobre grau de confiança, eu imagino, assim, conheço muitas análises que, quando começam a destacar esses fatores, né, acabam caindo, né, em análises que dão ao capitalista, né, ali como Kalec antecipou em 43, né, um controle indireto sobre a política econômica. Né? Essa ideia de que os capitalistas podem objetar, por exemplo, políticas de pleno emprego, não. Fatores subjetivos não responderiam ao aumento de investimento. Não, o que eles fazem é um controle indireto sobre a política econômica. O segredo, né, da manutenção, do alcance da manutenção do pleno emprego estava desvendado com o princípio da demanda efetiva. Que é muito triste, né, e que eu acho que o Miglioli, li uma homenagem de uma aluna dele, se eu não me engano, Carolina Alves, né, que está em Cambridge. Acho que é isso, Carolina Alves, que está em Cambridge, muito bela, né, falando de uma certa desilusão, das últimas vezes que ela tinha se encontrado com Jorge, porque, infelizmente, hoje, né, a esquerda está resistindo a fazer políticas de esquerda, certo? Mesmo com a gente tendo um entendimento analítico de como é que funciona uma economia capitalista, hoje você tem resistência dentro dos partidos de esquerda. Infelizmente, isso não é uma questão brasileira, tá? Isso é uma questão mundial, tá certo? A esquerda está vivendo um drama desde a solução da União Soviética, fim da história. E esses caras, né, tinham uma firmeza, tanto o Kalec quanto o Miglioli, quanto a Tavares, por exemplo, né, que tinha uma clareza analítica. A Tavares fala no Roda Viva dela que das maiores dores que ela tinha na vida é ver os economistas, né, que conviveram com ela no movimento de economistas, defenderem, sempre que chegavam ao governo, ideias contrárias ao que tinham falado a vida inteira. Certo? Então, o Jorge é muito importante na divulgação, né, dessa bibliografia marxista, né, desenvolveu o princípio da demanda efetiva, e ele conta, como ninguém, né, no Acumulação de Capital e Demanda Efetiva, a história dessa bibliografia, né, enquanto, né, um problema abordado e desenvolvido até o último grau pela bibliografia marxista, sem jamais, por exemplo, falar no Keynes. E esse livro, por exemplo, Acumulação de Capital e Demanda Efetiva, eu não conheço, e aí pode ser um problema meu, né? Mas eu não conheço nenhuma tentativa, né, de você contar essa história dessa maneira. E muito do que se fala, né, sobre demanda efetiva, e sobretudo aqui na casa, depois que ela ficou mais keynesiana e menos kalekiana nas últimas décadas, né, é contar a demanda, o princípio, né, a história do princípio da demanda efetiva a partir do Keynes, né, e de como é que ele se libertou do Marshall. Então, esse livro eu acho, e mantenho ele no curso de Economia Política 2, porque eu acho ele muito bom. Tá certo? Acho que eu li também, né, me preparando um pouco para cá, né, uma entrevista que ele deu em 2001, eu esqueci o nome da revista, mas é uma entrevista de 11 páginas, mais ou menos, né, e ele falou um pouco da relação dele com o Kalec, né, e disse que gostava do Kalec por dois motivos. Um era a clareza analítica e outro como pessoa, né, no sentido que o que a análise levava ele a escrever, ele escrevia e não estava nem aí. Kalec, eu não sei se vocês sabem, né, ele foi meio que
convidado a se retirar da ONU, ali na década de 50, se não me engano, né? E vai para a Polônia, voltar a ser professor, né? Na Universidade de Varsóvia, ganha o título, né, de doutor honoris causa, defende o princípio da demanda efetiva como se tivesse a relevância que a lei da gravidade tem para a física, né? Que é o princípio da demanda efetiva acaba sendo um pouco disso. Né? Onde é que para? Onde é que gravita, né? Uma economia capitalista, certo? E essa firmeza em termos dos princípios é algo raro e cada vez mais raro hoje em dia. Né? A gente vê colegas, amigos que vão, por exemplo, para governo e jamais têm a coragem, por exemplo, de pedir o boné. Estou fazendo coisas muito diferentes do que a gente imaginou que daria para fazer. O Halleck e o Miglioli, né, me parecem que tinham esse espírito, certo? De que, olha, o mundo da política, né, é um mundo que pode, né, fazer você navegar por águas, enfim. E essa ideia, né, digamos, essa admiração que ele sentia pelo Halleck, ao Halleck topar, falar, olha, beleza, eu não vou mudar o que eu escrevi, né? Então eu volte para a universidade. Hoje parece ser uma opção que está fora do radar de muitas pessoas quando vão para essas experiências de governo. Né? E esse é um dos problemas atualmente da esquerda, beleza? Essa ideia, né, vai caindo, né, de você não fazer concessão político-econômica. Né? O Miglioli fala com admiração do fato dele não abrir mão desse pensamento, do que ele achava, né, por exemplo, de um relatório da ONU, né, e por isso ele perdeu o cargo, beleza? Falou também, né, que o Halleck perguntava coisas, foi bastante interessante, né, mas o Halleck tinha perguntas bastante específicas sobre a situação política e econômica na América Latina, né, nos anos 60, que foi uma década que vivemos um golpe de Estado, super conturbado, né, e o fato dele ser, né, extremamente crítico, não só dos inimigos, mas também dos amigos, né. E a gente sabe, né, na pesquisa acadêmica, que muitas vezes é melhor apanhar em casa do que na rua, certo? É tarefa, né, e de respeito a um texto, lê-lo de maneira crítica, certo? Então, a gente entra, né, numa parte da entrevista também que ele fala sobre a relevância que esse instituto, e ele próprio, teve na divulgação, né, da obra do Halleck. Foi obra do instituto, ele diz, junto a um PEC, certo? Colocá-lo, né, nos programas de pós-graduação e tornar, né, Keynes e Halleck lidos. Né? O Keynes era mais, mas ele fala também da relevância, não só no caso do Halleck, mas também no caso do Keynes. E aí ele organizou, né, o livro, né, ciclo, Crescimento e Ciclo das Economias Capitalistas, que ele tenta fazer um apanhado, um conjunto de textos que dão um pouco uma amostra, digamos assim, né? O Halleck tem 7 livros nos Collected Writings, ou Collected Works, né? De Michal Kalecki, como disse o Ridente. Né? O Miglioli tenta fazer um conjunto de textos, né, nesse crescimento ciclo das economias capitalistas, para divulgar um pouco da obra e tornar o Halleck um pouco mais difundido entre a heterodoxia brasileira. Né? Faz também o grande cientistas sociais, né? Mas ele aponta, né, nessa entrevista, se eu não me engano, uma preferência por esse crescimento de ciclo. Né? Ele fala desde economias capitalistas, quanto economias socialistas, um pouco sobre a discussão sobre distribuição de renda. Beleza? Aqui no Brasil, como, né, se sabe, muita gente, né, acaba não gostando muito do Halleck, não vê ele como marxista, né? E o Miglioli o defende, né? Falando, olha, uma vez eu vi ele ser perguntado em aula, né, na Polônia, né, se ele era marxista ou ele era keynesiano, né, o Halleck. E ele falou, olha, eu quero fazer ciência, não estou aqui para fazer religião. Certo? E parte da resistência vai por aí, dele não se assumir, sei lá, dizer que era um marxista, mas cravo, né, como professor de economia política 2, que ele ajuda e muito, né, a desenvolver, e o Miglioli também a desenvolver a análise da realização, do problema da realização, né, problema da realização na bibliografia marxista, né?
E por aí. E aí, assim, agora falamos mais, né, detidamente da tese de livre-docência do Miglioli, né, que é a acumulação em capital e demanda efetiva no Brasil, foi defendida aqui em 1989, com nada menos que Maria da Conceição Tavares e Pedro Malan na banca, né? E na tese ele agradece aos dois, certo? Eu acho que essa tese, né, de livre-docência tem uma tarefa primordial de manter viva a tradição da economia política, difundir um autor que era pouco conhecido, né? Tratar, né, a ideia de economia política não como HPE, como muitas vezes é tratado, como muitas vezes é ensinado, né, mas na obra do Miglioli, não só nesse livro, mas como um todo, né, você vê que as relações de poder, né, são partes constitutivas da explicação dos fenômenos econômicos a que ele se dedica, né, e ele mantém essa clareza, né, analítica no debate. Então, os textos, por exemplo, sobre greves, né, o texto sobre como é que, por exemplo, instituições, como é que o peso da história modificam a distribuição de renda, são completamente divergentes do que é a abordagem tradicional na economia e que estão vivas, né, de quem pretende continuar, né, e tem uma galera que está nisso ainda, né, os resistentes que está nessa, de mostrar como, né, as relações de poder fazem parte, né, do que estuda o economista, certo? Não cai nessa de que a economia vira quase que uma coisa de jogos intelectuais, certo? A explicação dos fenômenos econômicos, por exemplo, a discussão sobre política econômica, eu fiz graduação aqui, e no terceiro semestre, eu não vou falar o nome do professor, porque é desnecessário, mas ouvi elogios, por exemplo, à lei de responsabilidade fiscal, que é um tema que me é muito caro hoje, ensino a disciplina de economia do setor público. E lendo essa entrevista do Miglioli de 2001, ele fala, cara, que pataquada, né? Como é que uma lei que pretende ser de responsabilidade fiscal exclui, né, um dos maiores gastos correntes, que é o gasto com juros de dívida pública? Tá? Então, óbvio, né, que o intuito, né, disso é segurar, né, o gasto que é capaz de fazer, né, com que o Estado distribua mais renda, é capaz de fazer com que o Estado atinja determinados níveis almejáveis de emprego e não tem compromisso nenhum com o crescimento da dívida, que é o que ela pretendia ser, certo? É mais umas amarras. E esse tipo, né, de análise esse tipo de análise, por exemplo, eu tive 6 anos depois dele falar isso numa entrevista, eu tive aqui na Unicamp o professor elogiando a lei de responsabilidade fiscal como algo razoável. Então, é o tipo de análise que consegue fazer, que encarrega essa ideia de que as relações de poder têm que estar a todo momento na tua conta. E, sobretudo, quando está falando de política econômica. Certo? Esse livro também ajudou, né, a manter os pés no chão, acredito, da teoria econômica, porque depois uma parte do Instituto vai para uma coisa keynesiana, e a lá Davidson, né, onde essa clareza do debate Halekiano sobre o que é a ideia de acumulação de capital e demanda efetiva. É como é que no capitalismo, né, a capacidade produtiva e a demanda efetiva andam juntas. Em nenhum país elas tendem a se distanciar muito uma da outra. Mas como é que se explica, né, a partir do princípio da demanda efetiva? Essa conexão, né, entre a acumulação de capital e demanda efetiva, por exemplo, o Keynes não fez. O Keynes, que é o outro autor que desenvolveu o princípio da demanda efetiva, não fez essa conexão. Sabe? Então, você trazer esse debate mais rico, né, da abordagem marxista, acho que foi uma excelente contribuição do Jorge, né? Ela foi mais, se você pegar os estudos aqui da Unicamp, né, até talvez meados da década de 80, né, década de 70 e meados da década de 80, você vê um peso muito maior, né, desse tipo de análise, muito imbuído, né, da discussão sobre o problema da realização, até no máximo meados de 80. Depois a coisa começa a caminhar para uma ideia, né, de que o padrão de acumulação na economia capitalista mudou,
né? E que agora, por exemplo, é liderado pelo mundo financeiro, né? Pela financiarização. Acho que eu li na homenagem que a aluna fez, a Carolina, né, que ele tinha um pouco de preguiça desse debate sobre sociedades pós-industriais, né, o fim do trabalho, tal. E eu partilho um pouco dessa ideia, porque eu acho que, né, tenho defendido nas minhas aulas, né, que uma frase que eu já ouvi é: o capitalismo ainda é aquele, certo? E que essa tensão, né, das relações de classe e de como é que o Estado se porta ainda é muito, né? Então, essa macroeconomia baseada no princípio da demanda efetiva ainda é muito relevante para explicar nível, crescimento e emprego, beleza? E que eu acho que hoje há um certo deslumbramento sobre essas relações financeiras que acabam tornando, né, muitos keynesianos muito pessimistas sobre o que dá para fazer e o que não dá. Eu acho que um certo mau humor que talvez o Jorge apresentava mais para o final, segundo a Carolina, né, acho que é explicado porque você vê um debate que teria sido muito mais rico há muito tempo atrás, é um pouco duro, né? Sobretudo para quem trabalhou com um tema, né, tanto tempo, né, e ele via, né, sei lá, talvez uma involução em termos analíticos, né, o que para ele não deveria ser fácil, beleza? Acho que o Ridente falou aqui bastante sobre, né, citou as demais contribuições do Jorge. Então, atua em áreas como planejamento econômico, né, tem textos sobre a construção do sistema de planejamento soviético, tensões distributivas, tanto em economias socialistas, elas existem, né, não só em economias capitalistas, dada pelo conflito distributivo, né, falou sobre imperialismo também, né, e aí eu caminho um pouco para encerrar. Voltando um pouco, né, da questão política e de como é que um livro, né, um livro como o do Jorge, Acumulação de Capital e Demanda Efetiva, nos ajuda hoje, certo? Porque eu acho que essa lição, a contribuição dele de manter viva essa tradição da economia política aqui no Brasil, de difundir essa tradição, né, eu me vejo, né, hoje como um discípulo, né, de quem acredita que a economia política pode ser uma abordagem para a lei de sua disciplina, vista como uma coisa ali, com a curiosidade de HPR, certo? Então, um texto desse como que conecta, né, demanda efetiva e acumulação de capital nos permite a ter um posicionamento bastante crítico sobre política econômica, né? Hoje está na ordem do dia as amarras, por exemplo, fiscais que o Estado se coloca e que vai ter, né, uma consequência muito forte para mexer, né, na produção e reprodução da vida material do conjunto da classe trabalhadora, certo? E livros como esse, que mostram, por exemplo, que o Estado consegue, né, por meio, né, de estímulos de demanda efetiva, a alcançar e manter o nível de emprego desejado, né, sob certas condições, ou quais são os reais desafios que se colocam, né, acho que é um texto que é o que nos permite, hoje, para além de uma posição voluntarista, né, criticar de maneira rigorosa, né, em termos teóricos e analíticos, política econômica. Tá? Essa tradução nos permite sair de uma posição voluntarista, ter muito o que falar em termos de políticas, né, de crescimento e desenvolvimento econômico. Certo? Para não falar que assim não teria uma criticazinha do ponto de vista, eu acho que a única coisa que tanto ele quanto o Kalec deixou um pouco de lado e que eu acho que merecia uma atenção maior era o papel da teoria do valor, né? Que ele fala que o Kalec achava que esse papo não levava para lugar nenhum, e eu acho que a teoria do valor, né, professor de Política 2, ela tinha um papel muito claro, né, tanto nos economistas clássicos, né, incluindo Marx, aí, né, que era o de medir em termos rigorosos o excedente. Certo? Esse era o papel analítico da teoria do valor. E se você quiser falar hoje em contradição, em termos das classes sociais, em termos do produto que é gerado e que vai ser distribuído, você precisa de uma base firme. Essa base firme é dada pela teoria do valor.
E muitas vezes a conversa sobre demanda efetiva no debate brasileiro, ela foi trazida para como se fosse escamotear um pouco esse debate sobre a questão distributiva. Não é o caso do Jorge, porque, por exemplo, na entrevista ele fala, olha, né, que não tem como começar qualquer conversa sobre política econômica dizendo, né, numa posição, sei lá, Smith e Ricardo, que salários atrapalham a população. Tá certo? Mas só um pouquinho dessa ideia de que a teoria do valor não teria muita importância, falar que também vai por aí, eu acho que a única coisa que, do ponto de vista analítico, poderia tornar essa base teórica que eles nos deixou, né? Eles nos deixaram, mais sólida ainda. Beleza? Isso é importante, certo? Porque hoje, né, para concluir, né, assim, acho que um pouco da nossa tarefa não, eu não vou cagar regra aqui, né? Mas assim, eu acho que o que nos cabe hoje, por exemplo, nessa discussão crítica, sei lá, sobre política econômica, sobre a gente ter uma base teórica, analítica firme para disputar isso, certo? Eu vou falar da minha opção, né? Que é, de algum modo, perseverar, desenvolver, tentar aprofundar análises, né, baseadas no princípio da demanda efetiva e na teoria do valor de maneira também, né, objetiva, na linha da tradição que o Sraffa ajudou a desenvolver, e Sraffa e Hayek são os autores mais relevantes do século XX para mim, certo? E que, né, o fato, né, da esquerda hoje estar num momento muito complicado, né, não altera essa perseverança, certo? No mundo político, maré vai e maré vem, né? O mundo não estamos, né, como o Jorge já apontava na entrevista, não estamos no fim da história, né? Cabe estar bem preparado para, né, o dia que as circunstâncias políticas mudarem, um certo, né, consenso em torno de algumas políticas mudarem, a gente está preparado para fazer algo diferente. É isso, gente.